apaixonado mesmo, eu sou pelo Bahia. De futebol eu gosto. Eu encaro o futebol como um entretenimento. Quando o Bahia está envolvido no processo, o futebol deixa de ser entretenimento e passa a envolver sentimentos, emoções, e eu já não consigo controlar muitos dos meus atos, muitas das minhas ações, né? E por que eu estou falando isso? Eu acompanho futebol, não só por conta da nossa querida e amada Betano, porque eu costumo fazer algumas apostas esportivas, mas porque eu gosto mesmo de assistir e, consequentemente, para o meu trabalho é importante para que eu esteja embasado o suficiente para fazer vídeos como esse. Então, o último jogo do Atlético Mineiro eu não assisti porque eu estava no Zona Mista, aconteceu na terça-feira, mas estava acompanhando minuto a minuto no celular, no triunfo de 4-0 contra a equipe do Caracas. O jogo anterior do Atlético Mineiro contra o Sport pela Copa do Brasil na Arena Pernambuco, como não foi no horário de um jogo do Bahia ou de algum programa nosso, eu tive a oportunidade de assistir. E outros jogos do Atlético eu assisti nessa temporada, no Brasileiro da Série A e outras competições, como a Libertadores, a Copa do Brasil e até o Campeonato Mineiro, como as decisões contra o Cruzeiro, em que o Atlético conseguiu se sobrepor na final. O Atlético Paranaense eu também tenho acompanhado. Assistir o Atlético Paranaense, eu confesso para vocês que é mais complicado, porque o Atlético tem ali os seus próprios direitos de transmissão, eles não negociam com a Globo, então jogos como mandante são sempre mais difíceis em Campeonato Brasileiro da Série A. Mas, inclusive, isso daí é um destaque também para a gente poder mencionar a nossa querida Amanda Betano. Dá para você poder assistir alguns jogos através da Betano. O jogo de ontem do Atlético Paranaense, por exemplo, eu assisti no site da Betano enquanto fazia uma aposta. Inclusive, me frustrei com esse jogo, porque eu tinha feito uma aposta no Atlético Paranaense que acabou não dando certo, né? E o Atlético Paranaense, meus amigos, acabou perdendo em casa para a equipe do Esportivo Ameliano. Eu acompanho o futebol, mas confesso que eu não lembro de ter visto o nome dessa equipe, de ter visto essa equipe jogar. Esportivo Almeliano. A camisa lembra até a do Vélez Sarsfield. Quando eu vi assim, me recorreu logo ao Vélez Sarsfield da Argentina, né? Mas, enfim, esse time surpreendeu o Atlético Paranaense jogando na Log Arena, ou antiga Arena da Baixada, conseguiu vencer por 1-0. E por que eu estou falando desses dois times específicos? Um desses times a gente vai enfrentar na próxima rodada, na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Atlético Mineiro. Não é um jogo fácil, pelo menos analisando previamente, porque é um time qualificado, que tem um poderio ofensivo muito forte, quando a gente para analisar peça por peça, tecnicamente falando mesmo, assim, Gustavo Scarpa, Hulk, Paulinho, Arana e companhia limitada. Então não é um jogo que a gente analisa antes como um jogo simples. O Bahia pode tornar uma partida mais acessível no decorrer dela, a depender de como vai se estruturar e a depender de como vai se dar esse jogo de xadrez entre Milito e Rogério Ceni, né? E temos também como um concorrente direto na briga pela liderança do campeonato, e eu vou encarar assim porque, mesmo que seja precoce, é o que está acontecendo nas últimas 3 rodadas, pelo menos, o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense é um time importante para a gente poder analisar. Porque quando a gente vê comentaristas falando, ou até uma abordagem nossa aqui, uma repercussão nas redes sociais, a gente fala e ouve muito falar que o Bahia não está no topo de maneira culposa, né? Não é aquela liderança ou vice-liderança culposa do time que está ali só para poder constar, que é algo completamente distorcido da realidade, que as coisas estão ali funcionando dentro de campo, a bola está entrando, lá ele está tendo gol cagado e o Bahia está chegando. Não é isso, o Bahia está ali porque tem tido uma boa performance, um bom rendimento, apesar da frustração no último domingo. E o Atlético Paranaense? Eu já não tenho a certeza que eu tenho, por exemplo, com o Bahia. O Atlético Paranaense sempre foi muito forte dentro de casa, é um time que sabe jogar com o gramado a seu favor, né? Eles estão habituados a jogar naquela grama sintética e ao longo dos últimos anos, há muito tempo, na realidade, não só nos últimos anos, consegue ter números extraordinários quando joga dentro de casa. E isso, no final das contas, faz muita diferença lá no fim da temporada, né? Então, o Atlético é um time que nunca pode ser subestimado, mesmo sem ter um nível de performance extremamente elevado. É um time que tem chegado ali na frente e não tem sido mais uma surpresa, né? Faz parte da realidade do Atlético Paranaense brigar por título de Sul-Americana, brigar ali forte na Copa do Brasil e fazer campeonatos brasileiros extremamente regulares, tentando ali vaga para
pré-Libertadores, Libertadores e tudo mais. Essa é uma realidade relativamente nova do Atlético Paranaense, né? Porque para ser nova o time tem que se estabelecer ali em cima, e o Atlético Paranaense ao longo dos últimos anos está próximo de se estabelecer definitivamente ali em cima, como um time que sempre está brigando ali em cima, sem passar sustos ao longo do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Mas eu confesso que pelo que eu tenho acompanhado do Atlético Paranaense, não só nesse jogo, né, contra o Sportivo Ameliano, né, no dia de ontem, mas outras partidas também, eu tenho visto que, né, é um time menos consistente, talvez, que o Bahia. E eu não estou aqui para poder falar sobre melhor, pior, melhor futebol do Brasil e coisas do tipo, que são discussões que mesas redondas de programas esportivos amam levantar. Mas eu estou aqui para poder falar sobre essa maior consistência, né? E eu acho que é algo que vale a pena de ser destacado. O jogador do Atlético Paranaense, o Kaique, zagueiro do Atlético Paranaense, né? Estava acompanhando a partida. O Kaique Rocha, se não me engano, zagueiro do Atlético Paranaense, ele falou o seguinte, né, a Monique Vilela até destacou isso aí após o jogo, né, logo após o jogo ali, às 10h09, quando eu estava concedendo a entrevista coletiva. A torcida tem que continuar nos apoiando, somos líderes do brasileiro. Eu não vou aqui, né, me aprofundar muito sobre a frase, porque ele não está falando da minha torcida, não está falando do Sport Clube Bahia. Mas se isso é com o Bahia, eu já ia ficar puto, independente do jogador, porque o jogador não tem que dizer o que a torcida tem que fazer ou não, tá? Pelo amor de Deus. A torcida que tá ali sustentando o clube, fazendo acontecer e que vive de corpo e alma essa parada mesmo. O jogador passa, a direção passa, todo mundo passa. O torcedor é que fica ali sofrendo nos bons e nos maus momentos, presente, firme e forte como um casamento, né? Mas beleza. Eu falei que não me aprofundar, mas já falei pra caramba aqui, né? Enfim, essa frase do Kaique não é à toa. Não é só porque houve um resultado negativo contra o Sportivo Ameliano na Sul-Americana. O Bahia também não teve um resultado favorável contra o CRB, foi eliminado. O time acabou saindo aplaudido por parte majoritária da torcida, porque o torcedor reconhece que o Bahia está invicto aí desde sempre, né? Desde o começo do ano. Porque o jogo que a gente perdeu foi com o time sub-20, quando a delegação ainda estava lá em Manchester fazendo a pré-temporada, né? Então, Bahia em casa só vence. Até quando perde título, não empata, né? E aí, quando é eliminado, empata. É um time que não costuma perder. Isso já denota uma consistência, né? Resultados já trazem aí uma concepção sobre essa questão da consistência. Mas o mais importante, nesse caso, da avaliação acerca da consistência, para além do resultado, é o desempenho do time. E isso o Bahia também tem demonstrado. Mas essa declaração do Kaique, a expressão facial dele, inclusive no registro aí da Monique Vilela, mostra que há uma cobrança por parte da torcida do Atlético Paranaense, há uma incerteza por parte da torcida com relação à performance e desempenho do time, e isso acaba gerando críticas, rusgas e outras coisas mais. Vamos entender por que a situação é essa. O Atlético Paranaense perdeu dentro de casa para o Sportivo Ameliano. O Atlético Paranaense ia jogar contra o Ipiranga pela Copa do Brasil e não pôde, o jogo foi adiado. E o Atlético Paranaense também perdeu em casa para o Danúbio, cara. Também assisti o jogo do Danúbio, parte dele, contra o Real, né? Zuliano. Eu estava acompanhando o jogo porque também tinha feito uma aposta. O Danúbio também me decepcionou, né? E o Danúbio venceu o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Teve o triunfo do Atlético Paranaense contra o Palmeiras, tem que ser reconhecido, né? Mesmo o Palmeiras perdendo o pênalti, né? Mesmo com toda a circunstância do jogo ali, o Atlético venceu por méritos, né? O Raial, eu falei Real, mas é Raial, Zuliano, né? Que é um time semi-amador aí, acabou sendo derrotado pelo Atlético Paranaense. E o Atlético ganhou do Vasco por 1-0 apenas, com o Vasco com 1 a menos desde o começo do jogo. Perdeu para o Ipiranga no jogo de ida da Copa do Brasil, né? Acabou empatando com o Juventude, venceu o Atlético Paranaense, o Internacional, né, sem ter um jogador expulso, conseguiu superar ali o Cuiabá quando começou o Campeonato Brasileiro. O Cuiabá vivendo uma fase bem complicada, né? E aí os outros resultados que já estão um pouco mais distantes da análise, porque são dos jogos ali de campeonato estadual e tudo mais, né? Então a gente percebe que o Atlético Paranaense não está numa fase ruim, apesar dessas 2 derrotas seguidas aí na Sul-Americana contra times bem fracos tecnicamente. Mas é um Atlético Paranaense que não é tão consistente como o Bahia, que nos últimos jogos aí vem de uma sequência de 6 partidas, olha aqui, ó, desde do Grêmio, depois daquele Bavi que o Bahia meio que muda a sua rota, né? Atrela
a disciplina tática, o encaixe tático, a capacidade técnica, com a vontade, com o empenho, com a determinação, que faz com que tudo isso se encaixe um pouco mais, né? E aí, na partida do jogo contra o Grêmio, a gente ganha do Grêmio sem levar gol. Aí depois a gente ganha do Criciúma sem levar gol. A gente ganha do Botafogo lá no Newton Santos, levando um gol do Botafogo. Depois ganha do Bragantino sem levar gol. Ganha do Criciúma fora de casa, passa um susto, outra verdade, mas ganha do Criciúma fora de casa sem levar gol. E ganha e empata com o CRB, né? Acaba culminando na eliminação do Bahia, mas também sem levar gol. Então o Bahia vem aqui, ó, do Grêmio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogos, o Bahia levou um gol nos últimos 6 jogos, né? A gente reclamava muito sobre a estrutura do sistema defensivo, muitas vezes limitava a nossa reclamação à dupla de zaga, a questão de Canu não estar saindo bem e tudo mais, mas a gente vê que não só a dupla Gabriel Xavier e Canu encaixa, como o sistema defensivo se mostra mais estruturado e o time muito melhor postado a ponto de não levar tantos sustos, né? No jogo contra o Botafogo, a gente levou uma pressão no segundo tempo desnecessária, o Bahia caiu de rendimento mesmo no segundo tempo, e depois as coisas mudaram novamente a nosso favor. Contra o Criciúma, tiveram aquelas situações ali de linha de impedimento, o Bahia também sofreu mais susto do que deveria no decorrer do jogo, né? Mas contra o CRB, o Bahia não sofreu muito perigo. Contra o Bragantino, né, o Bahia também conseguiu ter mais chances do que sofrer chances. No jogo de ida contra o Criciúma não fez nada, o Grêmio não fez nada. Enfim, o Bahia tem mostrado essa consistência muito maior e tem controlado melhor as partidas, tem controlado melhor os seus jogos. Então, esse vídeo não tem o intuito de dizer que o Bahia tem o melhor futebol do Brasil, ainda mais depois da eliminação para a equipe do CRB, em que a gente começa a botar umas pulgas atrás da orelha, começa a ficar preocupado com determinadas questões, começa a ponderar acerca dessa retirada da zona de conforto e como isso afeta no desempenho, no rendimento da equipe dentro das 4 linhas. Isso também culmina em cobranças que eu julgo como necessárias para poder elevar mais ainda o nível de performance dessa equipe e tudo mais, mas no final das contas a gente percebe, mesmo com alguma desconfiança, que o Bahia tem um time consistente, que o Rogério Ceni tem uma equipe qualificada nas suas mãos. Eu não estou aqui querendo relativizar o que aconteceu contra o CRB de forma alguma, porque não pode ser encarado com normalidade, e sim tem que ser encarado como um vexame ser eliminado na semifinal da Copa do Nordeste para a equipe do CRB, com todo respeito ao CRB, né? Mas o Bahia conseguiu botar 2 bolas na trave, teve aquela chance de Cauli cara a cara, tiveram outras oportunidades e o time, infelizmente, acabou não conseguindo fazer o gol no tempo normal. Mas a sensação que a gente tem, e isso é muito importante você conceber acerca do seu time dentro de um campeonato brasileiro da Série A, é que parte do caminho para poder vencer os jogos e parte mais expressiva ainda do caminho para poder pontuar, o Bahia tem feito, que é levar poucos gols, né? Nos últimos 6 jogos, eu reitero, levamos apenas um gol. Então as coisas estão caminhando, as coisas estão progredindo, o Bahia tem se mostrado um time competitivo, o Bahia tem se mostrado um time qualificado, o elenco tem dado mais alternativas, mais opções para Rogério Ceni. Teremos esse jogo contra o Atlético Mineiro, inclusive a volta de Carlos de Pena, a lista de relacionados, a volta de Carlos de Pena, a ser uma opção ali no decorrer da partida, que muitas vezes tem mudado o panorama do jogo, entra na rotação próxima dos atletas que estavam ali com o titular e agrega também tecnicamente, e isso tudo que eu estou trazendo aqui é para poder falar. A bala, não deveríamos ter sido eliminados da Copa do Nordeste, da forma que foi, realmente é algo que é difícil de digerir, de coração, de verdade, eu falo assim, profundamente como torcedor, mas também como torcedor eu falo que eu tenho convicção na confiança nesse time, na forma como o Bahia tem desenvolvido o seu jogo. O Bahia é um time competitivo e que pode muito bem chegar na Arena MRV contra o Atlético Mineiro e fazer um jogo digno daquilo que o torcedor merece, né? Daquilo que o torcedor está se acostumando a ver, né? Vai ser um jogo interessante, porque o Atlético também deixa jogar, Milito gosta de ir para frente, os espaços são cedidos e o Bahia pode se aventurar no meio dessa jornada. Enfim, meus amigos, eu não sei o que vai acontecer no domingo, eu não sei o que vai acontecer ao longo do Campeonato Brasileiro, mas eu, enquanto torcedor, estou me dando ao luxo de poder acreditar que esse time pode ir além ao longo da competição, mesmo eu faço esse vídeo e falo isso aqui para vocês, mesmo após essa diversidade, mesmo após esse jogo contra o CRB, que deixou a gente desconfiado, ressabiado e preocupado. Vamos caminhando que as coisas tendem a fluir. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilhe. Um abraço, beijo no coração, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Maior do Nordeste. E você?